A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, concluindo o primeiro capítulo de 1 Reis. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e eu peço permissão para, nesse momento, entrar na sua casa. Vamos então estudar a palavra do Senhor? Queridos, hoje nós estudaremos o capítulo de número 1, versículo 11 ao versículo de número 53. E o momento em que nós nos encontramos é justamente o momento em que Adonias está dando uma grande festa, um grande banquete, que na verdade era a sua própria coroação. Nesse momento, entra em cena um dos amigos mais fiéis de Davi, o profeta Natã. E como o texto é bem extenso, é do versículo 11 ao 53, eu não vou me deter tanto em ler o texto bíblico, mas a fazer apontamentos especiais acerca deste texto. E aí você pode ir lendo esse texto aí na sua casa. A gente percebe que, no decorrer da narrativa bíblica, um dos amigos mais leais do rei Davi foi o profeta Natã. Ele foi quem deu as boas novas da aliança de Deus com Davi e seus descendentes. Ele pastoreou Davi durante os dias sombrios após o adultério do rei com Batseba. E é possível que Natã também tivesse talentos musicais, uma vez que ele ajudou Davi a organizar todo o culto no santuário. Quando Salomão nasceu, Natã disse aos pais que o Senhor desejava que o menino também fosse chamado de Gedidias, que significava por amor do Senhor. E ao ficar sabendo do banquete de Adonias e de sua reivindicação do trono, Natã ele põe ali a sua inteligência, o seu temor a Deus ali em andamento e põe as mãos à obra no mesmo instante. E a primeira coisa que Natã faz é informar Batseba. Apesar de o texto não dizer coisa alguma sobre Batseba desde o nascimento de Salomão, não devemos concluir com isso que ela tenha sido uma figura irrelevante dentro do palácio. Porque apenas a conduta de Batseba, meu irmão, nesse capítulo, já deixa muito claro de que ela era uma mulher corajosa que desejava fazer a vontade de Deus. Ora, seu filho Salomão deveria reinar sobre Israel depois de Davi. E se Adonias tivesse conseguido subir ao trono, a consequência a Batseba e Salomão seria a morte. Mas o fato de Natã procurar imediatamente Batseba indica que ele sabia do que a futura rainha-mãe era capaz de fazer. Além disso, o modo como Adonias a abordou e como Salomão a recebeu um pouquinho mais na frente, ali no capítulo de número 2, demonstram que os dois homens a reconheciam como uma mulher de influência. Infelizmente, muitas pessoas veem Batseba apenas como a adúltera, quando, na verdade, a sua intervenção salvou Israel de uma tragédia em um momento crítico, porque, como eu disse no último áudio, Israel estava passando por um momento de crise. O seu rei, valente e forte, agora já estava velho e enfermo. Estava velho e enfermo. E um rei tinha que se levantar. E Adonias, ao invés de ajudar o seu pai, ele resolve dar um golpe de estado. E aí, meu amigo, a crise está instalada. Então, Batseba ela teve uma intervenção cirúrgica que acabou salvando Israel de uma tragédia nesse momento de crise. Mas não para por aí. Depois que Natã informa Batseba de toda a situação, o profeta dá a notícia que deveria ser transmitida, uma declaração que ela expande e
faz um discurso bastante comovente. E a palavra-chave do discurso de Batseba é justamente a palavra jurar. Ora, tanto Natã quanto Batseba sabiam que Davi havia prometido que Salomão seria o próximo rei. Porque, como nós sabemos, Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele sabia que Salomão havia sido escolhido por Deus. Davi, inclusive, havia notificado publicamente a nomeação de Salomão quando anunciou a construção do templo. Quando Deus deu um nome especial a Salomão, sem dúvida, foi a maior indicação de que ele seria o sucessor de Davi. Então, Batseba se curva diante do rei e lembra o rei do juramento que ele havia feito. Juramento este de que Salomão seria o próximo rei. E depois disso, ela informa a Davi que Adonias estava oferecendo um banquete de coroação e que Abiatar e Joabe estavam lá juntamente com todos os outros filhos do rei, exceto Salomão. Então, Adonias estava ali se proclamando rei. Mas com toda certeza, Israel esperava a declaração oficial de Davi com referência a seu sucessor. O golpe de misericórdia de Batseba foi justamente mencionar um fato óbvio. O fato de que, caso Adonias fosse o rei, de maneira muito breve e sucinta, ele se livraria de Batseba e de Salomão, pois eles seriam um calcanhar de Aquiles no reino de Adonias. Então, a gente percebe que o rei, então, entra em cena para tomar uma posição que poderia se tornar uma questão de vida ou morte. E aí, enquanto Batseba estava conversando com seu marido, Natã chega ao palácio e anuncia ali, a sua chegada, e Batseba se retira. Natã então entra nos aposentos reais e faz duas perguntas muito sérias ao rei. A primeira, se Davi havia anunciado que Adonias se assentaria em seu trono, e se havia declarado seu filho mais velho como rei em segredo. E no meio dessas duas perguntas, Natã relata que, naquele instante, Adonias estava celebrando sua coroação e que todos os filhos do rei, exceto Salomão, estavam no banquete, junto ali com Abiatar e todos os comandantes militares. Natã ele não faz menção a Joabe, mas Batseba já havia falado anteriormente dele. O que Natã revela foi que Joabe havia levado consigo seus oficiais, de modo que o exército estava apoiando Adonias. No entanto, Natã, Zadok e Benaia, que eram servos leais de Davi, haviam sido ignorados. Assim, Natã imaginou se Adonias possuía de fato autoridade para se proclamar rei de todo Israel. E sabe, é bem provável que esse relato de Natã tenha trazido à memória de Davi os dias terríveis da rebelião de Absalão. E com certeza Davi não desejava que a nação passasse por outra guerra civil. Salomão, ele era um homem de paz, educado no palácio e não tinha experiência alguma com guerras, como seu pai. Além disso, em caso de uma guerra civil, como Salomão poderia construir o templo? Então, Davi reage à crise imediatamente, pedindo que Natã chamasse Batseba. Os dois ficam sozinhos. Davi diz a Batseba e reafirma que Salomão seria o próximo rei. E, como ele havia jurado isso, ele não voltaria atrás em sua palavra. Só que Davi vai mais além e declarou Salomão seu corregente naquele mesmo dia. Se Davi esperasse tempo demais, a rebelião de Adonias poderia ganhar força
E depois que Davi falecesse, quem teria autoridade para agir? Ao fazer de Salomão o seu corregente, naquele mesmo instante Davi mantinha-se no controle e Salomão seguiria suas ordens. Salomão não era apenas um príncipe ou herdeiro legítimo, ele era corregente com seu pai e rei de Israel. Em seguida, Davi manda chamar seus servos leais, Natã, Zadok e Benaia, homens em quem ele sabia que podia confiar. E a instrução foi a de que estes homens proclamassem Salomão rei numa cerimônia pública em Gion, que era um lugar muito importante de nascentes na encosta oriental ali do Monte Sião, menos de 2 quilômetros acima do vale, ao norte de En-Rogel, que era justamente onde Adonias estava oferecendo seu grande banquete. Davi sabia que a notícia não tardaria e ela chegaria aos ouvidos de Adonias. Então, Salomão, neste plano estratégico, montaria na mula real, enquanto se proclamava que Salomão estava dividindo o trono com Davi e seria o seu sucessor. Zadok e Natã deveriam ungir Salomão com óleo sagrado do tabernáculo. A trombeta seria tocada para anunciar ao povo que se tratava de um acontecimento oficial. E agora, meu querido irmão, Salomão ele era rei e governante sobre todo Israel e Judá. Nós sabemos também que Benaia ele era filho de um sacerdote, mas ele escolheu a carreira militar e se tornou um dos valentes de Davi e o seu comandante pessoal, ali da guarda pessoal do rei. E depois de ouvir essas instruções de Davi, Benaia falou com entusiasmo, manifestando a sua concordância e garantindo tanto a Davi quanto a Salomão o apoio dos soldados sob seu comando. Posteriormente, Salomão ordenaria que Joabe fosse executado por traição e daria seu cargo a Benaia. Benaia foi tão leal a Salomão quanto havia sido a Davi. E então nós percebemos que, sob a proteção da guarda pessoal de Davi, Zadok, Natã e Benaia seguem exatamente as instruções que foram dadas pelo rei. E o povo mostra sua empolgação tocando instrumentos e gritando: "Viva o rei Salomão!" E como Davi sabia, todo esse clamor chega ali em En-Rogel, onde o povo gritava viva o rei, mas não o rei Salomão, sim o rei Adonias. E aí, ao terminarem a refeição, o texto bíblico diz que Adonias e seus convidados ouviram o clamor e o som da trombeta e se perguntaram o que estava acontecendo ali em Israel. Será que Davi havia morrido ou aquilo era uma declaração pública de guerra? Mas a pergunta dele foi prontamente respondida com a chegada de Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, que havia ajudado Davi durante a rebelião de Absalão. Adonias pensou que Jonatas estava trazendo boas novas, mas ao invés disso, as notícias eram as piores possíveis. As piores. Jonatas transmitiu seu relato como testemunho ocular, dizendo que havia visto Salomão montado na mula real e assistido à unção do novo rei por Zadok e Natã. Só que, meu querido, olha só, os versículos 47 e 48 descrevem, na verdade, o que se passou nos aposentos de Davi. E só nos resta imaginar onde Jonatas conseguiu essa informação. É possível que tenha ouvido Benaia dizer aos seus soldados que seriam tão leais a Salomão quanto haviam sido a Davi? Natã ou Zadok citaram para o povo as palavras de Davi? Porque Jonatas deixou claro que naquele momento Salomão era rei de Israel. Adonias, seus companheiros de conspiração e os seus convidados sabiam o que isso queria dizer. Todos estavam sob enorme suspeita. Os convidados, inclusive os príncipes,
que, em sua ingenuidade, participavam do banquete, se levantaram e fugiram de volta para a cidade em busca de segurança. Enquanto Adonias, sabendo que poderia morrer, foi buscar asilo no tabernáculo. O lugar para onde Adonias se dirigiu era a tenda em Jerusalém, dentro da qual ficava a arca do Senhor. O tabernáculo, contendo o restante da mobília e dos utensílios, estava situado em Gibeão. Nesta tenda em Jerusalém havia um altar, e o texto bíblico relata que Adonias agarra os chifres do altar, como as pessoas em perigo costumavam fazer antes do estabelecimento da cidade de refúgio. Pelo menos era um lugar de asilo e adiava o julgamento, dando ao acusado a oportunidade de uma audiência, conforme descrito ali em Deuteronômio 19. Só que, diferentemente do que Adonias acreditava, Salomão demonstra misericórdia para com seu irmão e permite que ele voltasse para casa em Jerusalém, o que equivaleu a uma prisão domiciliar, porque os guardas eles manteriam Adonias sob vigilância o tempo todo. E Salomão ainda adverte o seu irmão para que ele tivesse cuidado com o seu comportamento, porque, sendo rebelde, Adonias merecia pena de morte. E se ele saísse da linha, ele seria executado. Então Adonias, sem ter o que fazer, se curva diante de Salomão. Mas ele só se curva porque o coração dele não se sujeitaria nem a Salomão e nem ao Senhor. Então, meu querido, nós encerramos aqui o capítulo de número 1, hoje estudando do versículo 11 ao versículo de número 53. E eu aguardo você no nosso próximo áudio da leitura bíblica diária, quando nós iniciaremos o capítulo de número 2. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.